Eu tinha 10 para 11 anos, 10 anos e meio mais ou menos. Bom, o ano era 96, eu tinha 11 anos, foi um show que aconteceu no sábado. Eu cheguei muito cedo, então eu consegui ver esse lugar aqui ficar completamente cheio, né? E as pessoas cantavam mais alto do que o som, assim, todas as músicas, as pessoas eram realmente apaixonadas. Eu olhava para os meus amigos, olhava para as pessoas em volta e ninguém estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Foi impressionante, eu nunca tinha sentido nada igual. Eu acho que ninguém nunca imaginou isso, assim. Parece que quando a coisa é tão famosa, parece que é blindada, né? De tudo, assim. A gente não tem essa percepção, né? Quando eu entrei no quarto da minha mãe no outro dia, ela desligou a TV. Que todo mundo sabe, eu acho que onde estava quando aconteceu. Foi a primeira vez que eu lidei com a morte, assim, tão de perto. Realmente muito triste, assim, porque os domingos não foram os mesmos. Já vai! Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte um coração. Ver seu filhinho chorando, querendo ter um avião. Você não sabe como é frustrante. E começou cedinho a cantar no colo do meu pai. Muito cedo. Com 3 aninhos ele já cantava. Ele cantava muito bem música sertaneja. Cantava, ele gostava e cantava bem. Mas depois ele sempre foi voltado para rock, porque ele era amigo não, ele era fã do tal de Renato Russo, que era um cara bom. O nosso rock é playar. Violão, com 9 anos ele começou a tocar, meu pai começou a ensinar, cantava assim alguma coisa. Então isso vem bem de criança, né, 9 anos. E depois ele se interessou por tocar instrumentos, né, na nossa casa sempre teve instrumentos musicais. Mas ele se apaixonou mais pela bateria. O Dinho, ele tinha certeza que ele queria ser artista e ia viver como artista. E aí foi quando começou a Utopia, né? O Sérgio conheceu um colega na empresa que ele trabalhava, Maurício, que inclusive é irmão do Bento, né? Ele falou, eu tenho um irmão também que toca bateria, toca guitarra e tal, né? E quem sabe vocês poderiam se juntar e fazer uma banda, né? O Sérgio gostou da ideia, falou com o Samuel, se juntaram os 3, Samuel, Sérgio e o Bento. Começaram a Utopia ali. O Dinho entrou só depois, o Dinho foi fazer uma Utopia foi fazer uma quermesse no Secap, onde tinha a música do Guns, que pediram, e aí o Dinho falou, eu sei, e o Dinho sabia do Embromation, né? E daquele modo cativante que ele tinha, ele cantarolou lá, convenceu a galera que aquilo era o Guns, e daí em diante ele começou a ensaiar com os meninos, e deu muito certo essa conexão, deu match, vamos dizer assim. Porque eles não só tocavam as músicas deles, mas também tocavam rock, e eu sempre gostei. Então, tocava Titãs, aí tocava Rush, aí tocava Guns, aí tocava Legião. Então, eu gostava de tudo isso, então eu acompanhava muito. Então, eu sabia as músicas deles, as músicas que eles tocavam. E com 16 anos, ele entra na banda e grava o LP da Utopia. Se não me engano, vendeu 100 cópias na época. Que foi quando eles se conheceram, né? Conheceram o Dinho, o Júlio, e aí montaram a banda Utopia, que já era com a participação do pessoal, do pessoal dos Mamonas. E foi indo assim. Foi 7 anos de luta para alcançar o sucesso. E o sonho dele era viver como artista, né? Então toda a luta dele, toda a resiliência que ele teve,
eu acho que valeu a pena e eu acho que hoje ele repetiria tudo de novo. Se já não fazia sentido protestar contra uma ditadura, o Brasil já era uma democracia, já tinha uma liberdade política, já ensaiava uma liberdade econômica ali naquela época, você trouxe essa questão do escracho, da diversão, da brincadeira. Eu vou confessar também para vocês que a primeira vez que eu ouvi, né, foi o Vira-Vira, né? E aí eu falei, cara, desculpa, mas isso não vai dar para tocar na rádio. A música do Vira, no dia que foi para a rádio, foi primeiro lugar. No primeiro dia que foi, já foi primeiro lugar. E o telefone não para de tocar. Olha, primeiro, assim, vez que eu ouvi falar foi na escola. Eu lembro que tinha uma amiga minha cantando uma música, era Sabão Cracrá. Na hora eu estranhei, mas que música é essa, né? Aí ela falou, é de uma banda, Mamonas. Aí depois disso eu lembro no mesmo dia ter entrado no carro e ter escutado Pelados e Santos, né? Na hora foi paixão à primeira ouvida, assim. Nossa, que música diferente, que música legal, que música engraçada, né? Ela me liga e fala assim, Nê, tem um videoclipe pra gravar, tal, você tá afim? É do grupo chamado Mamonas Assassinas. Falei, Mamonas Assassinas? Na época, a produtora queria que fosse um desenho animado, né, da mina da hora. E aí os meninos falaram, não pode ser, porque a mina da hora existe e tem que ser estilo Jessica Rabbit. Então, olha, eu fico até arrepiada, porque só de lembrar, né? Você me deixa doidão. Oh, yes. Eu tinha 11 anos, né, quando eles estouraram, que foi em 95. A gente se enxergava neles, porque eles eram crianças grandes, né? Eles brincavam o tempo todo em cima do palco, né? Falavam besteira, ficavam rindo o tempo todo. Por isso que a minha geração se identificou muito, assim, né? Com essa alegria deles, né? Com esse jeito deles se fantasiar, era de super-herói, era de outros personagens, né? Então chamava muita atenção, né? Zoavam tudo. E todos, inclusive, também entre eles, né? Então, assim, era o tempo inteiro e era difícil saber quando que eles estavam falando uma informação séria e verdadeira, entendeu? Porque era o tempo inteiro na zoeira. É música com melodia chiclete, são refrões que grudam na cabeça, né? E tem toda a questão do humor, de ironizar alguns trejeitos e alguns estereótipos brasileiros que talvez, se a gente trouxesse para os tempos atuais, seriam vistos até como ofensivos. Mas naquele contexto, tudo isso fazia sentido. E aí, pessoal, meu nome é Alberto Rinotto, tenho 28 anos e nasci dia 5 de maio de 1998. Eles faleceram em 2 de março de 96, então eu nasci 2 anos depois da morte deles, né? Do meu tio Bento. Eu acho que até se não fossem os Mamonas, a gente não teria tantos gêneros hoje em dia, né? Porque a gente pega mesmo o álbum deles, que é o único que tem. É uma mistura de gêneros absurda. Então você vê baião misturado com rock, você vê um pouco de brega, você vê o sertanejo, você vê até música tipo de Vira-Vira, por exemplo, que era uma música do Roberto Leal, né? Uma paródia, assim. Então tem um pouco de tudo. Eu acho que hoje a música no Brasil é isso, é um pouco de tudo, não só no Brasil como no mundo todo, né? Então acho que eles foram pioneiros para isso acontecer e com certeza tem muita influência no meu gênero musical hoje, no que eu gosto de ouvir, porque eu cresci ouvindo, então eu gosto muito. Né? Quando eu fui no primeiro show, o pessoal cantava a música inteirinha. Se ele quisesse parar de cantar, a plateia cantava. Na realidade eu achava eles tudo meio maluco para fazer o que eles faziam. Você imagina ele chegar em casa com um galo na testa. Falei, o que é isso? Eu fui fazer uma gracinha e tinha uma melancia, ele pulou em cima da melancia, bateu a cabeça na melancia. Quebrou a melancia, claro.
Eu falei, tá vendo? Você ganhou um galo na testa. Ele falou, mas a gente chupou a melancia. Se conectar. Eu acho que é a palavra que eles fizeram, assim, hoje, que a gente fala muito de conexão, empatia e tal, então acho que foi exatamente isso que fez com que eles chegassem até a casa brasileira, assim, vamos dizer. A gente via os Mamonas na TV, parecia um bando de menino, irmão, fazendo bagunça, assim. Então eu acho que essa diversão é o que fazia a conexão, sabe? Pois é, eu comparo proporcionalmente a Beatles, né? Por quê? Porque eles chegavam numa cidade, em qualquer hotel tinha muita gente na frente, e no aeroporto tinha multidão esperando. Aí vai para Divinópolis, as crianças na rua jogando mamona nos carros de alegria, né? Então eles conquistaram todo mundo. Quem não gostava do som deles é porque achava meio absurdo, né? Mas eles eram uma banda de rock muito inteligente. E muito simpáticos, humildes, alegres. As pessoas cantavam todas as músicas no show. Não era só Pelados em Santos, ou Vira, ou Robocop, eles cantavam tudo. E era uma loucura. E num contexto muito particular, eles viraram um fenômeno nacional absurdo. Assim, acho que não tem outra palavra para definir. Todas as rádios que você ligava estava passando música deles, você ligava a televisão, estava lá também, principalmente nos domingos, né? Assim, era ir para a sala e ficar vendo Mamonas o dia inteiro. Foi a banda feita no seu aspecto musical, no seu aspecto imagético, para aquela mídia de massa, que era a televisão aberta nos anos 90. Então, quem estava na TV, quem estava nas rádios e principalmente na televisão, nesses programas dominicais, era a banda do momento. O radar do Domingo Legal em cima dos Mamonas, o Domingo Legal sempre foi um programa sempre que vislumbrava o que está acontecendo de sucesso. E o Gugu tinha essa mania, que o Gugu era um estudioso de audiência, sabe? Então ele tinha o escritório dele, cheio de televisão, com Ibope e tudo, ele estudava. E ele via no Dinho, ele via no Sérgio, via em todos ali, né, o talento e aquela irreverência. Ninguém brincava numa frente de uma câmera como eles faziam. E eles conseguiram provocar isso. O riso, a alegria. O que eu posso dizer sobre a televisão dos anos 90, e aí lendo vários críticos brasileiros, como Maurício Sticer e outros que desenharam esse panorama, é que a televisão brasileira nos anos 90, ela passou por um período de vale tudo. Mas o Faustão e o Gugu, nos domingos, eles simbolizavam essa disputa. E a disputa pela audiência também era uma disputa pelo Mamonas Assassinas. E isso também foi criando uma sensação de que o Mamonas ele era o zeitgeist da época aqui no Brasil, que ele era o espírito do tempo. Que a cultura brasileira dos anos 90 era o Mamonas Assassina. Eles pegavam desde crianças assim de 6, 7, 8 anos de idade até uma senhora de 80 anos, assim. Eu vi no palco o que eu via em casa, né? O Dinho brincalhão, descontraído que eu via dentro de casa no palco. Minhas amigas, assim, iam lá em casa, nossa, seu irmão é um gato, né? Eu tenho uma cunhada pelo Brasil inteiro, né, Anjo? Eu tenho até hoje, minha cunhada, tua cunhada. Tenho um monte de cunhada. Na época, todo CD dele, de todas as músicas, em curto tempo, em menos de 8 meses, todas as músicas eram cantadas pelo Brasil inteiro. Todas as músicas eram cantadas pelo Brasil inteiro. Mas era uma febre. Cara, eu tenho 67 anos de idade, eu já vivi muito, muito para ver poucos fazerem o que os Mamonas fizeram. Foram 152 shows, mais ou menos em 190 dias, por aí. Mas a agenda deles era muito louca, cara. Era show pra cima e pra baixo, eles vendiam tudo, entendeu? Em 6 meses, ele fez mais de 150 shows. Ele mesmo assim, ele falava assim, caramba, próximo disco eu não vou mais trabalhar desse jeito, assim, 3 shows por semana, 4 shows. Eram jatos, né, que levavam a gente por causa da programação, cronograma, era muito... Foi
montado em cima da hora, ninguém esperava, né? Um sucesso tão rápido, também uma quantidade de shows tão grande. Então, um dia eu podia estar em Piracicaba e outro dia em Brasília, como eu podia estar no interior do Paraná e no dia seguinte ter um show no Rio de Janeiro. Então, era só jatinho mesmo, né, que fazia isso. E chegava, eu abraçava, beijava ele, falava, chegou o meu filho, não chegou a mamona, chegou o meu filho. Samuel é assim, eles eram muito espiritualizados, né? Eu acredito que eles eram muito iluminados. E o Samuel, ele costumava escrever para Deus: guie minha família, meus parentes e meus grandes amigos. Mantenha a união entre os Mamonas Assassinas, guie nosso caminho, nos dê a oportunidade de mostrar nosso trabalho mais uma vez para o Brasil. Nos dê saúde, paz, alegria e bastante tempo de vida. Te amo, Deus, esteja conosco. Samuel Reole, 26 de fevereiro de 96. Eles chegaram em cima da hora em Brasília, chegaram às 6h30 e o show estava marcado para 8h30. Nem pro hotel eles foram, eles tinham reserva de hotel e tal. Eles não foram, eles foram direto. E acabou o show, eles foram pro camarim, trocaram de roupa, entraram na van e foram embora para o aeroporto. Tinha ficado de eu pegá-los no aeroporto na volta, né? Mas aí começou a demorar muito, nada de notícia, nada deles ligarem para mim. Eu estava no aeroporto para buscar ele aquele dia, né? Era umas 10h30 da noite, o avião não chegava. Você imagina você ali na porta, esperando a porta se abrir e eles entrarem, né? Fazendo aquela bagunça toda. Aí eu cheguei, minha mãe abriu o portão e falou: o avião dos meninos sumiu. Ficamos ali até as 4 da manhã, pânico total. Era pânico de todos os familiares e foi chegando gente, foi chegando. Você vai assimilando conforme vai acontecendo, assim, porque na minha cabeça são flashes, assim, eu lembro de um flash aqui, um flash ali, de algumas coisas mais marcantes, mas assimilar o luto é uma coisa que você vai fazendo conforme vai passando o tempo mesmo, né? Eles saíram para cantar, para se divertir, para levar alegria e não voltaram. Eu estava na cidade do interior, minha mãe ligou, avisando: filho, os meninos do Mamona morreram, filho. Porra, cara, eu tomei um choque. Falei: como morreram, mãe? O avião caiu. Isso já eram 5 horas da manhã. Aí o que eu fiz? Eu me despedi da pessoa que estava comigo, peguei meu carro e vim a milhão para São Paulo. Cheguei, inclusive até a rodoviária me parou na estrada, eu expliquei para ele, falei: meu amigo, deixa eu ir. E eu fui. O Mamonas, ele entra num marco para mim que era quase a saída daquela primeira infância para uma adolescência. Então eu perdi ali os meus ídolos, eu perdi o meu primeiro crush, eu perdi o meu amigo que fazia gracinha para eu rir no final de semana. Quando eu não tava legal, eu ia colocar Mamonas e dançar. Então a gente perde isso, a gente perdeu isso. E quando o Mamonas morre, parece que aquele outro sentimento, pô, a gente ganha a Copa do Mundo, tem uma banda bombando, vem de novo um grande sentimento de luto nacional. A música tocou nos primeiros 30 dias do acidente, a música tocou todas as músicas. Ficou em primeiro lugar em todas as rádios de São Paulo e do Brasil.
a morte desses astros tão jovens, no auge, ou seja, eles estouraram, o mundo conheceu, eles fizeram aqueles hits, né, ou aquele hit que deixou todos eles famosos no país inteiro, às vezes no mundo inteiro, e aí eles morrem. Eles não tiveram tempo do público conhecer o fracasso, então a única memória que fica deles é o sucesso. De certa maneira, isso faz com que também eles fiquem perenes, né, as pessoas lembrem deles. Eu acho que é muito impactante a gente comparar dois momentos sobre acidentes aéreos trágicos com pessoas novas de 20 e poucos anos. Pouco menos de 90 dias depois, em 28 de maio de 1996, o CENIPA concluiu o relatório que investigou as causas do acidente. O documento apontou 2 fatores como contribuintes para a queda da aeronave, modelo LR-25D, matrícula PT-LSD, operada pela Madrid Táxi Aéreo, o fator humano e o fator operacional. A partir do primeiro contato com a torre, o CENIPA identificou uma série de desvios operacionais e de falhas da navegação. Segundo o relatório do CENIPA, o cansaço excessivo da tripulação e a distração com fatores externos à cabine foram os principais motivos para a queda. Na investigação criminal do caso, a Polícia Civil chegou a indiciar os controladores de voo que estavam na torre por homicídio culposo. Mais tarde, a Justiça arquivou o caso por falta de provas e apontou o erro do piloto na condução da aeronave. Sábado de sol, aluguei um caminhão pra levar a galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, tinha o quê? Só tinha arranha, pamonha, arranheiro tava doidão, querendo meu feijão para pá. A gente faz bastante show, na verdade sim. A gente começou fazendo aquelas shows de barzinhos em região e tal, né, da cidade e tal. E aí o pessoal, a gente começou a publicar sem pretensão nenhuma, né, e começou a fazer Instagram, TikTok. Eu acho que é a coisa mais gostosa, é a coisa mais prazerosa, é a recepção. Porque parece que a gente chega nos lugares, o pessoal trata como se fossem os meninos. Muitas vezes tem mensagens de, nossa, vocês fizeram eu voltar para os anos 90, para aquela época tão gostosa. Então eu acho que é isso que é o mais prazeroso. O que de fato mais me intriga sobre o Mamonas Assassinos é que 30 anos depois a gente ainda está falando deles. Hoje, mais 3.600.000 pessoas ouvem Mamonas por mês em todas as plataformas digitais. Que louco, né? Já fazem 30 anos já que os meninos se foram e continua forte na memória tanto da gente que participou daquela época, como com as crianças que chegaram agora. Isso só a arte possibilita. Isso só a arte faz com que aconteça. Quando eu comecei a ficar mais adolescente, assim, quando eu comecei a gostar de música, aprender a tocar guitarra, eu fui entender mais, né, tipo, sobre o Mamonas, sobre o Bento e qual que era a história dele na música brasileira. E, assim, crescer sabendo disso, eu acho que não me fez, assim, criar uma expectativa para o que eu vou ser da vida ou deixar isso mais fácil para minha vida. Mas me fez, tipo assim, ter a mesma garra que ele tinha e, tipo, lutar por aquilo, né? Tipo, não, quero isso, então vou até o fim, até conseguir viver disso, conseguir, tipo, fazer a minha vida girar em torno disso e conseguir colher frutos disso. E hoje os pais apresentam, vai, tem uma festa de aniversário, toca Mamonas, aí as criancinhas gostam. No meu Instagram, a maioria dos meus seguidores é adolescente que gostam dele, fãs, 10 anos, 12, 15. É uma coisa assim incrível. E como que você se sente com isso, com geração mais nova gostando? O pessoal me chamando de tia Su, eu amo seus irmãos, né? Eu tava numa festa, minha mãe falou que já foi num show. E assim, eu acho um barato ele. Então, o Mamonas está sempre ali, né? Sempre presente. Eu apresentei Mamonas para os meus filhos para que eles soubessem onde eu fui forjada nas músicas que eu acredito que eu cresci ouvindo. Então fez e faz parte da minha vida, sim. Então a gente foi aprendendo a conviver com a dor. A gente foi indo, né? Até estar convivendo cada dia.
Mas para nós é gratificante saber que ele deixou um legado que ninguém esqueceu ainda. E o povo vai se lembrar sempre com muita saudade. Lembrança de quê? Das pessoas, da coisa boa que eles deixaram. E é isso aí, Mamonas é lembrança, saudade e alegria também. Hoje vocês vão seguindo, trilhando outros caminhos, por entre jardins floridos, cantando com os anjinhos. E há sempre uma certeza que o dia chegará, em que lá no paraíso iremos nos encontrar. Em que lá no paraíso iremos nos encontrar. Bateria, Sérgio Reoli, teclado, Júlio Gasek, baixo, Samuel Reoli, guitarra, Bento Inoto, na voz, Dio, Mamonas Assassinas!